Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Como dizem os judeus, há uma história bem interessante entre o povo judeu. Eu acho que ilustra o que é educação. E é mais ou menos assim. O rapaz, em um casamento, ele encontrou o seu professor. Um jovem rabino encontra no seu casamento um professor, um mestre que ele teve na sua infância. E ele indaga esse mestre em um casamento de amigos, e ele fala assim, olha, rabino, foi um prazer muito grande ver o senhor. Saudade, lembranças e tudo mais. Só que eu queria dizer que o senhor mudou a minha vida. O rabino, um senhor de idade muito já avançada, na verdade um professor aposentado. Nossa, obrigado pelas suas palavras, jovem. Responde para este garoto. E esse garoto diz assim, verdadeiramente o senhor mudou a minha vida. Eu vou contar aqui o que aconteceu, o senhor vai lembrar. E o professor diga, pode contar. E ele diz assim, olha, quando eu era novo, o senhor meu professor, na sala de aula, aconteceu uma cena impactante na minha vida, que foi o divisor de águas. E o senhor foi a peça primordial ali para mudar a minha vida. E ser o que eu sou hoje. Porque se hoje eu sou um médico, uma pessoa respeitada na minha área de atuação profissional, é porque o senhor fez parte disso. Então o senhor fica muito olhando para si, meio ressabiado, não entendendo muito bem. E ele diz assim, quando eu estava na sala de aula, um dia, moleque novo, menino novo, chegou um menino com um relógio novo na sala. E eu, egoísta, imaturo, olhei para aquele relógio e falei, vou pegar para mim aquele relógio. Vou usurpar, vou roubar, vou furtar, sei lá nome que você queira dar, para aquele relógio para mim. E aí, eu roubei, rabino, aquele relógio, furtei aquele relógio para mim. Então o menino revoltado, quando voltou do intervalo, no recreio da escola, chegou para o professor e falou, olha, roubaram meu relógio, furtaram meu relógio, eu quero que ele apareça, tal. Então o menino foi até a diretoria, na diretoria ele trouxe o diretor, e o diretor veio na sala de aula feroz, brabo, e o senhor professor na frente da sala, e eu lá na sala de aula com um relógio escondido dentro da minha bolsa. E já imaginava assim, olha, acabei com a minha vida, por quê? Na comunidade judaica eu vou ser marginalizado, serei dito como um marginalzinho, bandido, conhecido como um verdadeiro vagabundo. Então eu estou com a minha vida já pré-definida, determinada, meu futuro vai ser totalmente destruído, serei conhecido eternamente como um vagabundo, um bandido, um marginal. Então naquele momento eu vi minha vida desandar. A frustração que eu levaria, o quanto que seria desestimulante ver o olhar do meu pai, da minha mãe, olhando para mim como um marginal. Mas naquele momento o senhor conversou em silêncio com o diretor da escola, na porta da sala de aula, e disse para ele assim, diretor, deixa que eu resolva este problema. Me dê 10 minutos. O diretor, tá bom, pode resolver o problema. Ele fechou a porta e só ficou o senhor e nós, os alunos. E o relógio dentro da minha bolsa. Eu falei, estou com a minha vida destruída. Então o senhor pede para todos os alunos levantarem e ficarem em pé ao lado de suas carteiras e fecharem os olhos. Então o senhor passou de bolsa em bolsa, revistando, e eu só imaginando, quando chegar na minha bolsa, vou ser exposto, acabei com a minha vida, totalmente arrependido, vi que foi um ato imaturo, um ato egoísta e etc. E o senhor passou pela minha bolsa, mas mesmo assim continuou indo em todas as bolsas dos outros alunos e foi em todos os alunos da sala. Quando o senhor completou todos os alunos da sala, o relógio estava em cima da mesa, o senhor pediu para nós abrirmos os olhos, o senhor pediu para o dono, do proprietário do relógio, o menino, ele foi, pegou o relógio e o senhor terminou a aula. E eu falei, bom, agora eu vou ser exposto para minha família. E o senhor liberou todo mundo, nós fomos embora. E nunca mais aquele assunto foi tocado na sala de aula. Nunca mais o senhor tocou naquele assunto. Então, eu entendi o recado que o senhor me deu. Obrigado, mestre rabino, porque daquele dia em diante eu vi o papel, a importância de um professor. O papel da educação de um pai, de uma mãe ou de um professor não é expor, não é você humilhar, não é marginalizar, não é condenar. É acreditar que você pode ser melhor, independente de qualquer coisa. O papel do pai, da mãe, do professor é acreditar
que o indivíduo, seja ele quem for, ele pode ser transformado pela conscientização. Então, obrigado, Rabino. O senhor lembra dessa história? E o Rabino diz para ele, um senhor de muita idade, um velhinho sábio, diz para ele assim, eu lembro sim da história. E o senhor lembra que foi eu, o rapaz que pegou o relógio? E o Rabino diz, eu não lembro. Mas como o senhor não lembra? O rapaz diz para o Rabino, eu não lembro. Na verdade, eu não sei quem pegou o relógio. Porque eu também fechei os olhos quando estava revistando as bolsas. Então, essa é a mensagem de uma historinha judaica, que na verdade o papel da educação e o papel do pai, da mãe ou de um professor, como eu disse, não é, ou uma professora, né? Não é você apontar o dedo, condenar e marginalizar. O papel da educação é acreditar que a conscientização, que uma sociedade, se ela é egoísta, que uma sociedade, se ela é meritocrata, que uma sociedade é totalmente individualista, uma sociedade no qual é materialista, as relações são só meios para um fim, que é o consumo. As relações afetivas estão deterioradas. O sentido de vida, o propósito existencial é totalmente fragmentado. Então, se eu acredito em tudo isso, que faz uma sociedade tóxica, eu também tenho que acreditar que essas pessoas que vivem nesse sistema, um sistema opressor, que é esse sistema que a gente vive, podem ser libertadas. Não me cabe julgar, apontar o dedo. Não me cabe condenar essas pessoas. Não me cabe achar que eu sou melhor do que essas pessoas. Não me cabe acreditar que eu sou melhor do que você por isso ou por aquilo. Me cabe só um fenômeno, como diz esse mito ou essa historinha judaica. Acreditar que independente de qualquer coisa, você pode ser transformado. Seja o que for que você fez, há uma possibilidade de transformação social e psicológica, através da conscientização humana, do aprendizado, da reflexão. E como diz uma fala de Rubem Alves, né? É através da reflexão que eu me torno uma pessoa melhor. Através do processo de reflexão que eu amadureço. É através do processo de reflexão que eu cresço. É através do processo de reflexão que eu inovo uma nova versão do Caio, por exemplo. E esse é o papel da educação, seja a educação paterna, seja a educação escolar, seja que tipo de educação for. O papel da educação não é criar indivíduos robóticos, indivíduos que cumprem ordens, não é isso. O papel da educação é inovar, criar seres pensantes, com a melhor versão de si, diante de um sistema que insiste em subjugar você e eu, que insiste em ser tóxico. A nossa melhor versão é através do aprendizado e da conscientização. Conscientização social, política, humana e etc. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.